Jesus alertou: isso é hipocrisia. Não se deve utilizar o cristianismo, especialmente a oração, como uma forma de se promover e fazer com que os outros pensem que você é espiritual. Portanto, é crucial sermos cuidadosos com essas questões. Qual é a nossa verdadeira motivação? A oração é um dos pilares essenciais da vida cristã, um momento sagrado de conexão direta com Deus. Entre todas as orações, a oração do Senhor se destaca como um exemplo perfeito, ensinado pelo próprio Jesus. No entanto, até mesmo em algo tão fundamental e poderoso, erros podem ser cometidos, o que pode afetar a eficácia e a profundidade da nossa comunicação com Deus. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema fundamental para todo cristão: o que devemos evitar ao orar. Muitas vezes, por falta de conhecimento, podemos adotar práticas que prejudicam nossa vida de oração. O que devemos evitar para garantir que nossas orações sejam verdadeiramente eficazes e agradáveis a Deus? Para nos ajudar nessa reflexão, ouviremos um segmento que traz ensinamentos valiosos sobre os cuidados necessários ao nos aproximarmos de Deus em oração, com base nas lições que Jesus nos deixou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Agora, vamos descobrir juntos o que nunca devemos fazer quando oramos e nos aprofundar na compreensão da oração eficaz. O orar, embora seja algo que todos os cristãos fazem, não é natural para nós. Requer uma certa disciplina, uma certa determinação para orar como Deus nos ensinou. Eu sei que em momentos de necessidade, todos rezam da maneira que sabem e podem, certo? E Deus, em sua misericórdia, nos responde, porque o Espírito Santo intercede por nós, e Jesus é nosso mediador. Mas, normalmente, devemos orar de acordo com o que Deus nos ensinou, de acordo com suas instruções. Comecemos então e observemos duas coisas que Jesus ensinou aos discípulos e a nós, que devem ser evitadas na oração. Chamo a sua atenção, antes de tudo, para o versículo 5, as palavras iniciais com as quais Jesus introduz o assunto. Ele diz: e quando orardes. Ele não diz se você orar, mas quando você orar. Ele está assumindo que oraremos. A oração é uma obrigação de todo discípulo. Então, não é como no dia em que você orar, ou se você quiser orar. Jesus está assumindo que a oração é algo que vai acontecer. Não há orientação no Novo Testamento sobre o tempo de oração. A Bíblia não diz por quanto tempo temos que orar. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, meia hora. A Bíblia não fala sobre isso. A única coisa que o Novo Testamento nos ensina sobre o tempo é que devemos orar sem cessar. Ou seja, a oração deve ser uma constante na vida do crente. Alguns oram por 5 minutos, 10, 15, outros rezam por 1 hora. Eu, pessoalmente, acredito que quanto mais tempo passar com Deus, melhor. Para, com calma, diante dele, abrir nossos corações, levar as necessidades das pessoas, as nossas necessidades. Mas o que não podemos fazer é dizer que somente se você orar 1 hora por dia, você será uma pessoa de oração. Não podemos fazer isso, porque a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que você tem que rezar sempre. No carro, em casa, na cozinha, na universidade, na escola, no trabalho, onde quer que esteja, você deve estar em atitude de oração, um espírito de oração, aberto diante de Deus, em comunhão com Ele. E durante o dia você pode estar falando com Deus assim, em pequenas orações como: Senhor, esse cara acabou de me cortar aqui, quase bati no meu carro. Rezo pela vida dele, em vez de xingar essa pessoa. Você pode passar o dia inteiro assim. Você está lá na cozinha fazendo o almoço e diz: Senhor, eu sei que na igreja há alguém necessitado, que não tem nada para colocar na mesa. E aqui estou eu com essa abundância. Quero orar por eles agora mesmo, Senhor. E já que você tocou meu coração, eu também lhes trarei algo,
ou farei uma contribuição para eles. Há um motivo para a oração o dia todo, para que você passe o dia todo em sintonia com Deus, em comunhão com Ele, conectado a Ele, Deus fazendo parte do seu dia a dia. É isso que a Bíblia ensina, orar sem cessar. Agora, você pode querer reservar um momento separado, a sós com Deus, com seu cônjuge, com sua família, ou com seus amigos, ou na igreja, especificamente para a oração. Lá, você tem várias vantagens. Você pode se concentrar, você pode ler a Bíblia, que guiará sua oração. Você pode, junto com seus irmãos e irmãs, ter uma visão mais ampla das coisas pelas quais vocês realmente deveriam orar. Portanto, na igreja, temos reuniões de oração, fazemos esforços para reunir os fiéis. Mas esses movimentos, reuniões de oração na igreja e esforços de oração vêm para nos ajudar, porque é seu dever orar o tempo todo. Orar o tempo todo é estar em comunhão com Deus. É por isso que Jesus diz, quando você orar, e não se você orar. Agora, vamos ver as duas coisas que devemos evitar. Primeiro, não seja como os hipócritas. Mas primeiro, temos que definir o que é um hipócrita. A palavra é muito interessante em grego, significa esconder-se atrás de algo. E esse nome, hipócrita, foi dado pela primeira vez aos atores do teatro antigo, que, ao atuarem diante de uma plateia em uma peça, usavam uma máscara. Você pode ter visto isso. Há uma máscara onde a pessoa está rindo e ela a segura na frente do rosto. Eles podem estar chorando, mas a máscara mostra uma risada. Então, em peças teatrais, o ator foi chamado de hipócrita porque estava escondido atrás de alguma coisa. O que aparecia era aquele rosto sorridente, mas por dentro ele podia estar chorando, podia estar com raiva. Mas o que aparecia era isso. Com o tempo, a palavra hipócrita passou a designar alguém que aparenta ser algo que não é, alguém que dá a impressão de ser algo, mas na realidade é diferente. Daí o nome hipócrita, que já era comum no tempo de Jesus. E Jesus, então, usa o termo hipócrita para aquelas pessoas que usam a oração para parecerem piedosas, que andam com Deus, espirituais, mas que na realidade não o são. Este é um uso errado da oração, querer orar na frente das pessoas. Jesus não está nos proibindo de orar na frente dos outros, mas quando você ora em público ou na presença de outras pessoas, você deve orar para impressionar Deus, não os outros, para que os outros pensem que você é uma pessoa muito próxima de Deus, quando na verdade você sabe que não é o caso. Então, esse é o hipócrita. E claro, podemos aplicar isso a muitas outras áreas da vida. Uma pessoa está na igreja, se envolve com atividades religiosas, faz muitas coisas, mas seu coração não é reto, não é puro. Então, é a máscara, é o hipócrita. Eles parecem ser alguma coisa, mas na realidade, eles não são. Jesus aqui se refere especificamente, no versículo 5, aos fariseus. Veja o que ele diz. Em seu tempo, os fariseus eram as pessoas religiosas mais conhecidas, as pessoas que se dedicaram a obedecer à lei de Deus em detalhes e a cumprir todos os regulamentos da lei de Moisés. Mas isso era uma fachada. São as mesmas pessoas que mais tarde condenaram Jesus à morte. Ele disse, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. É isso que os fariseus faziam no tempo de Jesus. Nas sinagogas, geralmente, um orava sentado, o mestre ensinava. E quando um fariseu era convidado a rezar, em vez de rezar do seu canto, ele se levantava. Ó Deus! E então ele fazia uma cena e todos assistiam e pensavam, esse cara realmente sabe rezar, ele deve ser um grande homem de Deus. Mas ele era um hipócrita, era apenas um espetáculo para aparecer diante dos homens. Ou na praça, já que um judeu, sob a lei de Moisés, foi instruído a orar 3 vezes ao dia. Quando chegava a hora de orar,
O fariseu chegava à praça, na esquina, naquela parte mais exposta, na interseção. Ele ficava de pé, dava uma olhada para ver se alguém estava olhando. E então começava a orar publicamente ali, naquele lugar visível, para chamar a atenção das pessoas. Jesus disse: isso é hipocrisia. Você não pode usar o cristianismo, especialmente a oração, como um meio de se promover para que as pessoas pensem que você é espiritual. Isso é porque precisamos ser muito cuidadosos ao lidar com essas questões. Qual é a motivação? Jesus não está proibindo você de orar em público, mas você tem que lembrar que a oração é dirigida a Deus. E não podemos usar a oração para impressionar as pessoas ou dar a impressão de que somos algo que, na realidade, não estamos dentro. Jesus diz aqui que, de fato, eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? Aplausos humanos, pessoas dizendo: uau, que pessoa espiritual! Isso é tudo que você vai conseguir. Sua oração não será respondida por Deus. O máximo que você terá é essa recompensa humana. Então, o que fazer? No versículo 6, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Como eu disse, o Senhor Jesus não está proibindo você de orar em público e não está dizendo que a única oração boa é aquela feita trancada no seu quarto. O que ele está dizendo é que devemos evitar a hipocrisia, a ponto de, se necessário, evitar rezar em público e ir orar em segredo. O que Jesus está recomendando aqui é sinceridade de coração. Comunhão entre você e Deus, longe dos olhos humanos ou buscando aprovação humana. A oração é um momento entre você e seu Pai que o vê em segredo, que te vê ali na sala onde ninguém mais te vê. Deus está te vendo ali quando você está dirigindo, quando está no trabalho, quando está na escola, quando está no seu escritório, quando você está sozinho. Deus está vendo você e é a Ele que você orará e direcionará suas orações. Precisamos sempre ter muito cuidado com as palavras de Jesus e entendê-las em contexto. Como eu disse, temos que entender o que Jesus está proibindo aqui. Ele está proibindo a hipocrisia, o show, e Ele está nos encorajando a ter um contato íntimo com Deus, saber que nosso Deus nos vê e que é dele que devemos buscar a recompensa. A segunda coisa que Jesus proíbe é a vã repetição. Primeiro, ele usou os fariseus como exemplo do que não devemos ser. E agora ele também usa os pagãos como exemplo de como não devemos orar. Os pagãos também eram bastante religiosos. Às vezes, pensamos que apenas os cristãos são religiosos. Não, os pagãos têm suas religiões. Eles acreditam em seus deuses. Eles oram aos seus deuses. Eles trazem oferendas aos seus deuses. Eles seguem o código moral que eles pensam que vem de seus deuses. O problema é que isso não é baseado na revelação de Deus. Vem da imaginação humana, não apenas dos deuses, mas também de todo o sistema religioso que eles têm. E assim, porque esses deuses não são deuses verdadeiros, nas religiões pagãs, nas religiões que não são cristianismo, você encontrará muito desse negócio de mantra, de repetir orações, como se a repetição de certas frases, certas palavras, tivesse um poder mágico de influenciar a divindade. Então, os pagãos repetiam frases diante de seus deuses. Você tem um exemplo disso no Antigo Testamento, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Um altar para Baal, que era o Deus pagão adorado em Israel, e um altar para o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal deveriam orar a Baal para que Baal enviasse fogo do céu para provar que ele era um Deus. E eles passaram o dia inteiro gritando: responda-nos, Baal! Responda-nos, Baal! Eles estavam pulando ao redor do altar, cortando-se com facas. Responda-nos, Baal! Responda-nos, Baal! Elias, que não era nada politicamente correto, dizia:
Gritem mais alto. Talvez ele tenha ido para o banheiro ou foi fazer alguma coisa. Gritem mais alto para ver se Baal responde. E o povo continuou repetindo: responde-nos, Baal, responde-nos, Baal. Então foi a vez de Elias. Ele foi até o altar que ele havia montado e ordenou que fosse despejada água sobre ele para molhar completamente o animal que estava morto, e orou apenas uma vez, dizendo: Deus, responde para que vejam que tu és Deus. E fogo veio descendo do céu, consumindo o altar. Este é o contraste que Jesus está fazendo aqui. Quando você ora, não sejais como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isto porque eles não sabem quem é Deus. Jesus explica: vocês não devem ser como eles, no versículo 8, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes de pedirmos, antes de verbalizarmos nossa necessidade, Deus já sabe disso, porque nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não é como esses deuses da imaginação humana, mas é o Deus que conhece todas as coisas. O Deus que está ciente dos mínimos detalhes sobre sua vida. Ele não só sabe tudo o que você precisa, mas sabe exatamente o que você precisa, mesmo que às vezes você peça outras coisas. Com isso, Jesus não nos desencoraja de insistir diante de Deus ou de perseverar na oração quando Deus parece lento para responder. Há uma diferença entre estar com Deus e perseverar em oração com Deus. E você repetindo uma frase. O melhor exemplo está na Igreja Católica, onde os fiéis são ensinados a rezar 10 Ave-Marias ou 20 Pai Nossos para obter um favor, ou para ser perdoado por Deus, ou para expiar algum tipo de pecado como penitência. Então a ideia é que se você continuar repetindo o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou qualquer outro tipo de oração, sensibilize Deus e o faça responder. Mas Jesus está dizendo que não funciona dessa forma. No entanto, como eu estava dizendo, isso não significa que você não pode discutir com Deus. Pense desta forma: se seu filho vem até você e diz: Mamãe do céu, eu quero comer. Mamãe do céu, eu quero comer. Mamãe do céu, eu quero comer. Querida Mamãe do céu, o que você acha se seu filho vier até você e fizer isso, certo? Você preferiria que seu filho viesse e dissesse: Mamãe, estou com fome e preciso comer. Você sabe que tenho 5 anos e preciso comer regularmente. Por que você não está me respondendo? Você não acha que eu sou importante para você? Isso é insistir na oração. Isso é perseverar com Deus. Por que você não está me respondendo? Senhor, eu te ofendi de alguma forma, há algo errado comigo, algum pecado na minha vida, ou estou perguntando errado, por que você não está respondendo? Ó Deus, você é tão bom. A Bíblia diz que se orarmos e pedirmos, o Senhor responderá, mas o Senhor não está respondendo a mim. Isso é diferente. Não é repetição vã, é perseverar na oração, insistindo com Deus, lutando com Deus em oração. A Bíblia nos ensina a fazer isso, mas pensar que só por repetir frases Deus vai ouvir, isso é paganismo. Nosso Deus não é assim. Ele quer que você fale com Ele, argumente com Ele, discuta com Ele, diga a Ele por que Ele deveria responder a sua oração. E você pode dizer: Ele já não sabe? Ele sabe, mas Ele quer que você saiba também. É tão bom quando estamos diante de Deus e o questionamos sobre por que Ele não está respondendo ou por que Ele deveria responder à oração. Um bom exercício seria, quando você pede algo a Deus, escrever no papel, dando 10 razões pelas quais Deus deveria responder a você. Então, discuta com Ele. Você vai ver que talvez você não precise tanto dessa coisa quanto pensava. Às vezes, levamos a Deus as necessidades que não são realmente necessidades, e poderíamos muito bem passar sem essas coisas que estamos pedindo. Então Jesus aponta 2 coisas a evitar quando oramos. A primeira é a hipocrisia, usar a oração para parecer algo que não somos. E a segunda, o uso de repetições vãs,
quando deveríamos, sabendo que Deus nos conhece, discutir com Ele e perseverar, o que é bem diferente. Na segunda parte da instrução de Jesus, Ele nos diz o que devemos orar. Então, Ele nos dá o modelo da oração do Senhor. Aqui, antes de entrar no modelo da oração do Senhor, devemos primeiro discutir o que Jesus pretendia ao dar um modelo aos seus discípulos. Quando Ele deu este modelo, Ele estava sugerindo que deveríamos tomar esta oração como uma oração padrão a ser recitada diariamente ao acordar. Todos os dias deveríamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É isso que devemos fazer. E quando vamos dormir, por exemplo, a oração da hora de dormir é a mesma: Pai nosso que estás nos céus. É isso que Jesus quis dizer? É um padrão, um modelo para nós? Algumas pessoas pensam assim, e ao longo da história do cristianismo, como mencionei, há movimentos que usam a oração do Senhor como única oração. Pessoas que só sabem rezar a oração do Senhor, e se você disser, em vez de rezar a oração do Senhor, fale com Deus livremente, como se você estivesse falando com uma pessoa. Eles se sentem estranhos falando com Deus, porque a oração do Senhor acaba sendo uma muleta. Eles só sabem rezar repetindo a oração do Senhor. Não creio que essa fosse a intenção de Jesus. A oração do Senhor que Ele ensina aqui, a oração que Ele ensina aos seus discípulos, Ele ensina como orientação sobre quais devem ser as prioridades em minha vida pela qual devo orar, e as principais coisas concernentes ao reino de Deus e as principais coisas relativas à minha vida neste mundo pelas quais eu também deveria orar. Agora, eu quero te dizer que funciona muito bem como orientação na minha vida pessoal. Às vezes, quando estou um pouco desfocado e desorientado, sem saber ao certo o que devo pedir em oração, costumo usar a oração do Senhor como orientação para alinhar minha mente, para que eu não fique sem coisas para dizer diante de Deus. Então, lembrando-se da oração do Senhor, indo ponto por ponto e orando a Deus pelas coisas listadas ali. Assim, tanto como orientação geral, quanto como estímulo à oração que Jesus ensina, está diante de nós. Não para se tornar uma vã repetição, mas como orientação sobre como devemos orar. A oração é uma prática espiritual central para os cristãos. Um canal direto de comunicação com Deus, permitindo-nos adorar, agradecer, confessar nossos pecados e buscar orientação divina. No entanto, mesmo algo tão essencial pode ser conduzido indevidamente se não tomarmos cuidado. Existem erros comuns que podem prejudicar a eficácia de nossas orações e nos impedir de experimentar a profundidade da verdadeira comunhão com Deus. Um dos erros mais comuns é a falta de sinceridade. Deus deseja um relacionamento autêntico conosco, o que requer honestidade em nossas orações. Hipocrisia ou tentar parecer mais piedoso do que realmente somos não tem lugar diante de Deus. No capítulo 6 de Mateus, Jesus adverte contra orar para ser visto pelos outros, enfatizando que devemos buscar a Deus em segredo, com um coração genuíno. Outro erro é a repetição vazia de palavras. Jesus também abordou isso no Sermão da Montanha, especificamente em Mateus 6:7, onde ele nos instrui a não usar repetições vãs como os gentios, que pensam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. A oração deve ser uma conversa significativa com Deus, não uma recitação mecânica de frases sem reflexão. A falta de fé é outro obstáculo significativo na oração. Tiago nos lembra que quando pedimos algo a Deus, devemos pedir com fé, sem duvidar. Oração sem fé é ineficaz e revela uma falta de confiança no poder e na bondade de Deus. Precisamos nos aproximar de Deus com a certeza de que Ele escuta e responde conforme a sua vontade. Um aspecto importante é alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Muitas vezes,
Oramos por nossos desejos e necessidades sem considerar se elas se alinham com a vontade divina de Deus. Em 1 João, somos ensinados que, se pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Portanto, é crucial buscar orientação do Espírito Santo para que nossas orações estejam alinhadas com os propósitos de Deus. A distração é um inimigo sutil, mas poderoso. Vivemos em uma era de distrações constantes que podem facilmente invadir nosso tempo de oração. Encontrar um lugar tranquilo, reservar um tempo e dedicar-se a orar pode ajudar a concentrar nossa mente e coração em Deus. Agora, vejamos 2 exemplos bíblicos que demonstram o poder de uma oração sincera, feita com o coração e confiança em Deus. Uma história poderosa na Bíblia, destacando o poder da oração, é a história de Ana, a mãe de Samuel, encontrada em 1 Samuel 1. Ana era uma mulher devota casada com Elcana. No entanto, ela era estéril e incapaz de ter filhos, o que a entristecia profundamente, especialmente porque naquela época a infertilidade era vista como uma grande desgraça. Para piorar a situação, Penina, a outra esposa de Elcana, provocava e humilhava Ana por sua incapacidade de ter filhos. Um ano, quando Elcana e sua família subiram ao templo em Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, Ana, profundamente angustiada, foi ao templo para orar. Com lágrimas, ela orou fervorosamente ao Senhor, pedindo um filho. Ela fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha tocará a sua cabeça. Enquanto ela orava silenciosamente, movendo apenas os lábios, o sacerdote Eli a viu e, inicialmente, pensou que ela estava bêbada. Mas Ana explicou que estava derramando sua alma diante do Senhor, expressando sua dor e desejo de ser mãe. Eli, então, a abençoou, dizendo: Vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que você lhe fez. Depois desta oração, Ana voltou para casa, e o Senhor se lembrou dela. Ela concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, que significa ouvido por Deus, porque, como Ana disse, eu o pedi ao Senhor. Quando Samuel foi desmamado, Ana cumpriu sua promessa. Ela levou o menino ao templo em Siló e o entregou ao sacerdote Eli, dizendo: Por este menino eu orei, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Portanto, eu o empresto ao Senhor. Enquanto viver, será emprestado ao Senhor. Assim, Samuel cresceu servindo ao Senhor no templo e se tornou um dos maiores profetas de Israel. A história de Ana é um poderoso testemunho de como a oração sincera, feita com fé e humildade, pode tocar o coração de Deus. Ana orou com tanta intensidade e devoção que Deus respondeu ao seu apelo, não só lhe concedendo um filho, mas também permitindo que Samuel se tornasse um líder espiritual vital para a nação de Israel. A história de Ana nos lembra que Deus ouve as orações do seu povo e responde de maneiras que muitas vezes ultrapassam nossa imaginação. O segundo exemplo é uma história impressionante que também demonstra o poder da oração. A história de Ezequias, rei de Judá, quando ele enfrentou uma grande ameaça do exército assírio sob o comando do rei Senaqueribe. Esta história é encontrada em 2 Reis 19. Ezequias foi um rei justo e temente a Deus que reinou em Judá. Durante seu reinado, o poderoso exército assírio, liderado pelo rei Senaqueribe, conquistou várias nações e cidades ao redor de Judá e agora estava ameaçando Jerusalém. Senaqueribe enviou um mensageiro para intimidar Ezequias e o povo, dizendo que nenhum deus das outras nações tinha sido capaz de proteger seu povo dos assírios e que o mesmo destino aguardava Jerusalém.
Diante dessa ameaça avassaladora, Ezequias ficou muito angustiado, mas tomou uma atitude crucial. Ele buscou a Deus. Ele foi ao templo e prostrou-se diante do Senhor, enviando mensageiros ao profeta Isaías para pedir sua intercessão. Ezequias, então, recebeu uma carta de Senaqueribe, cheia de insultos contra Deus e ameaças contra Jerusalém. Ao ler a carta, Ezequias subiu ao templo, espalhou a carta diante do Senhor e orou fervorosamente, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, entronizado entre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou esta carta para zombar do Deus vivo. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Deus respondeu à oração de Ezequias por meio do profeta Isaías, que enviou uma mensagem ao rei, assegurando-lhe que Deus havia ouvido sua oração e que Senaqueribe não entraria em Jerusalém. Deus prometeu proteger a cidade e derrotar os assírios. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 soldados no acampamento assírio, enquanto dormiam. Ao amanhecer, os poucos que sobreviveram fugiram, e Senaqueribe retornou a Nínive, onde foi assassinado por seus próprios filhos. Jerusalém foi salva, exatamente como Deus havia prometido a Ezequias. A história de Ezequias demonstra o poder da oração em tempos de grande perigo. Quando parecia não haver esperança, Ezequias voltou-se para Deus em oração. E Deus respondeu milagrosamente, salvando Jerusalém de uma ameaça que parecia impossível de superar. Esta história é um forte testemunho de que Deus ouve as orações de seus servos e é capaz de intervir poderosamente em suas vidas. Agora reze comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de nos comunicarmos diretamente contigo através da oração. Ajuda-nos a orar com sinceridade e pureza de coração, não buscando o reconhecimento dos homens, mas somente desejando agradar a Ti e estar em Tua presença. Livra-nos da hipocrisia e das repetições vãs, que podem distorcer a essência da nossa oração. Senhor, conceda-nos um coração humilde e uma fé firme, para que possamos confiar plenamente em Ti e em Teus planos. Ensina-nos a orar conforme Teus propósitos e a buscar Tua orientação em tudo que fazemos. Que possamos manter uma comunhão constante contigo a cada instante do nosso dia, sabendo que Tu estás sempre conosco, ouvindo nossas orações e guiando nossos passos. Em nome de Jesus, pedimos. Amém. Se você está interessado em aprofundar sua compreensão sobre a oração e seu papel crucial na vida cristã, não perca o vídeo que aparecerá na tela. Nele, exploraremos o poder do jejum como uma prática espiritual que atrai a atenção de Deus. Assim como a oração, o jejum deve ser uma expressão sincera de devoção e humildade diante de Deus, e não uma forma de impressionar os outros. Lembre-se das palavras de Jesus sobre evitar a hipocrisia e venha descobrir como o jejum pode nos aproximar ainda mais de nosso Pai Celestial. Clique no vídeo na tela e continue sua jornada espiritual.